Olá pessoal, quinta-feira, o Pode Falar com a Elinaí, muito especial. A gente vai falar sobre urbanismo, sobre arquitetura, sobre desenvolvimento das cidades, sobre muita coisa bacana aqui no nosso Pode Falar com a Elinaí. Primeiro, agradecer a paciência de vocês, dessa audiência que você fica dando a esse gordinho que vos fala, que aqui está. Felipe, prazer estar te recebendo. Felipe Torres, tem até arquitetura no próprio nome, né? Já tem no nome. Mazzucchi é italiano, né? Mazzucchi é italiano, então, é da família. Bacana. Irmão, obrigado por você estar aqui. A gente sempre começa falando um pouquinho da vida pessoal do nosso convidado. Eu queria que você falasse o Felipe, irmão de quem, filho de quem, se é campista, se não é campista, um pouquinho da vida pessoal do Felipe pra gente. Eu agradeço o convite, obrigado por poder estar aqui e falar sobre cidade, né? É o meu tema favorito, posso falar o dia inteiro. Eu sou de Campos, sou nascido em Campos, minha família também é toda daqui de Campos, e fui, como muita gente, fui fazer faculdade fora, né? Fui fazer faculdade de arquitetura no Rio de Janeiro, e desde então morei lá durante 20 anos, algo do tipo, e na pandemia eu voltei para Campos. Toda aquela confusão, né, isolamento, voltei para morar definitivamente em Campos e fiquei impactado com o crescimento da cidade. Me tira uma dúvida aqui. Você é arquiteto, né? E fez um mestrado. A gente até conversou nos bastidores aqui um pouco sobre essa questão do mestrado. E esse mestrado fala sobre, na sua opinião, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, sobre a questão do crescimento da cidade. Exatamente. De uma maneira, infelizmente, um pouco desordenada, vamos poder dizer assim. Infelizmente, o que eu digo é porque não foi feito um estudo, basicamente, por parte, eu falo dessa gestão, eu falo de outras gestões também, sobre essa questão do crescimento das cidades. E muito se fala sobre os condomínios, né? Eu queria que você pudesse detalhar um pouquinho mais, se é que pode se detalhar um pouquinho mais dessa questão do mestrado e qual a sua opinião como profissional da área, né? Ou seja, não é um aventureiro, e sim um formador de opinião, um cara que estudou e que se qualificou para isso. Exatamente. Nessa volta para Campos eu fiquei impactado como a cidade tinha crescido e tinha crescido de uma forma fragmentada. Não é um crescimento contínuo ou direcionado, né? Tem vários pontos de crescimento da cidade. E principalmente pela proliferação desses condomínios, desses enormes condomínios de casas, né? Nessas extremidades da cidade, nas periferias, vamos dizer assim, né? E aí isso que me levou a estudar, me levou para um mestrado para eu entender como que essa expansão urbana estava acontecendo e quais eram as consequências disso para a cidade, principalmente para um conceito que a gente chama de segregação socioespacial, que é como grupos diferentes, grupos sociais, e aí o critério é renda, como esses grupos experimentam a cidade de forma diferente. Na verdade, uns de uma maneira muito melhor e outros de uma maneira muito mais precária, né? E aí o meu estudo foi todo voltado para essa análise da expansão urbana da cidade. Desses condomínios. A partir desses condomínios. A partir desses condomínios. Eu achei uma coisa muito bacana que você conversou comigo sobre... Aí a gente, até por uma questão de ética, a gente não vai nem citar nomes, mas só para a gente ter um sentido figurado, da diferença de condomínios que são única e exclusivamente condomínios fechados e outros que mesclam o condomínio fechado com a questão de terrenos também de rua. O que, na sua opinião, e depois eu fui raciocinar, tem 100% de lógica, é o que deveria acontecer, ou seja, você mesclar a questão dos condomínios fechados com terrenos de rua para que o comércio se desenvolva também em comum acordo, né? O que a gente percebeu na análise, o que a pesquisa mostrou, é que tem condomínios que se adaptam melhor a esse tecido urbano que já está consolidado. É como se eles ficassem mais integrados a uma dinâmica de bairro, de rua, de comércio, de instituições, né? Hospital, escolas.
E, ao mesmo tempo, tem outros condomínios que são muito mais isolados. É como se eles fossem fortalezas, assim, ilhas, que não permitem nenhuma troca, nenhuma interação, nenhuma diversidade de uso. E isso é um consenso que é algo muito prejudicial para as cidades. Porque a ideia da cidade, a ideia de morar na cidade, é a ideia de você Interagir. interagir, exatamente. De você ter troca, de você ter diversidade, de você ter confronto de ideias. Você deve saber muito bem, né? A política vem daí. A cidade é o lugar onde as pessoas fazem política justamente que elas se encontram. Na verdade, existem alguns conceitos que eu comecei a interpretar de maneira diferente depois que você me falou. Vamos lá. A questão da segurança, né? Isso é muito discutido, isso é muito dito pelos Moradores, principalmente. pelos moradores e também pros empresários que realizam esses condomínios. Pelos incorporadores. Pelos incorporadores. São duas discussões. Não é o fato de não ter o condomínio, o que eu entendi da sua parte. É de haver uma mistura entre essas ideias. Ou seja, você pega uma determinada área e constrói lá 10 condomínios fechados. E você pega a mesma determinada área e coloca ali 6, 7 condomínios fechados, mas você também não deixa de incluir esses lotes, esses terrenos abertos, para exatamente dar essa mistura que você está falando. Ou seja, você não perde a segurança do privado, do fechado, está mantido ali o do fechado, mas você consegue mostrar mais essa realidade de outras vertentes. Ou seja, você tem, por exemplo, um condomínio, vamos citar aqui um exemplo, Cidade Jardins. Ali é exatamente uma mistura do fechado com lotes abertos. Com lotes abertos, ou seja, você consegue dar um apelo social muito maior para aquilo que está ali. Sim, concordo. Ou seja, você consegue aquele cara que não tem condição de estar dentro do condomínio, mas existe aquela classe que consegue estar naqueles lotes abertos ali e faz uma maior socialização daquele espaço. É isso que eu entendi quando você me explicou. Isso foi uma das conclusões que eu cheguei nessa análise da estrutura urbana de Campos. Que o condomínio fechado, e aí a gente está falando de condomínio de casas, né? Isso é importante relembrar. Ele é um produto imobiliário atual que tem muita saída, que é o que as pessoas querem. Beleza? Tudo bem. O cara que quer casa, ele quer ir para o condomínio. Exatamente. A ideia não é deixar de ter esses condomínios. Na verdade, é você ter uma ampla possibilidade de tipos de habitação para a cidade. Porque a mescla dessas todas modalidades que dão um ambiente urbano muito mais interessante e mais igualitário. Porque daí vai ter o cara do condomínio, que normalmente é uma classe alta, né, morando. Ao lado vai ter uma casa, que daí é um cara mais classe média. E essas pessoas vão interagir, e vão conviver, e vão usar a mesma rua. E não deixa de ter... O senso de comunidade tem mais probabilidades de se desenvolver num espaço desse do que num espaço privado. Você entende? Porque daí todo mundo tem que cuidar da cidade, né? Todo mundo tem que cuidar da rua. Todo mundo tem que exigir segurança, iluminação, pavimentação. É porque a partir do momento que você pega uma rua dessa para chegar ao condomínio e ali tem um número de casas individuais sem ser no condomínio, o poder público tem muito mais responsabilidade de que quando você pega o espaço e juntou um monte de condomínio lá fechado, e aí a linha de raciocínio é, não, ali eu estou privilegiando alguns. Não que não tenha que o poder público ter responsabilidade, porque a partir do momento que você paga seus impostos, o poder público deveria ter responsabilidade. Mas eu confesso que depois daquela conversa eu penso bem parecido com você. E olha que eu não sou técnico. Mas outra coisa que acontece é quando esses condomínios eles começam a surgir em sequência, todos pertos e próximos um do outro, e aí vai construindo uma grande quadra só de condomínios privados, certo? É tudo justaposto, um ao lado do outro. Para você ter uma densidade populacional muito baixa, ou seja, pouquíssima gente morando numa área muito grande, e ao mesmo tempo, como ele está distante da cidade, você tem que levar toda a infraestrutura urbana para lá também, né?
Você tem que levar a rua, você tem que levar a pavimentação, você tem que levar a iluminação, você tem que levar a segurança, tem que levar a coleta de lixo. E Aí falando financeiramente começa a ter pro um custo público, muito alto para um número de pessoas muito pequeno. exatamente, A opinião. exatamente. Essa é mais ou menos a conta. Você coloca muita grana para poucas pessoas usufruírem. E, ao mesmo tempo, você tem bairros com uma densidade altíssima, com muita gente morando E que não tem o mesmo e com investimento. pouquíssima infraestrutura. E como essas É pessoas mais estão uma separadas realidade que a por gente não... renda, né? Lá é o rico, aqui é o pobre. Essas pessoas aqui têm muito mais influência de poder, né? Elas conseguem pleitear com mais força essas estruturas. E mesmo você tendo impostos mais caros nessas determinadas situações, não se chega perto do valor pago pela outra, E os porque é impostos, muito pouca gente e os impostos comparado. nem são tão mais caros, porque na verdade esses condomínios eles estão em áreas periféricas, onde o valor do IPTU não é alto. O valor do IPTU é alto nas áreas centrais, né? Nos bairros nobres. Mas essa é outra estratégia desse produto imobiliário. Como você precisa de uma grande área para você construir um condomínio de casas, você vai comprar essa área lá na periferia, quase na zona rural, certo? Lá no limite do urbano com o rural. Lá o IPTU é barato. Ele paga pouco IPTU, na verdade. É uma E, realidade. ao mesmo tempo, é isso que eu já falei. Você tem que levar tudo para lá. Você tem que levar toda essa infraestrutura urbana. O que Esse é torna o o custo mais alto. Exatamente. E que todo mundo paga. Não é só ele que vai pagar, né? O morador de lá. É a composição dos impostos que vem de todo mundo. Lógico. É uma realidade muito boa levantada. E Isso é é um fato. muito... E ao aí, mesmo tempo que é simples, é um pouco complexo também de perceber e de estudar, porque você começa a ter uma aproximação de classes sociais diferentes, porque esse cara do condomínio, ele foi para a periferia, ele mora do lado. onde normalmente mora a pessoa mais pobre. Mas, ao mesmo tempo, a segregação ainda é muito intensa, ou até mais. Porque daí, como a gente conversou, o que esse condomínio tem que fazer para deixar muito claro que aquilo ali é um espaço Pra quem privado e de rico? Ele tem que colocar símbolos arquitetônicos muito mais imponentes. Então, as guaritas são enormes, bonitas, sofisticadas, né, com materiais muito requintados. Os muros são altíssimos. O sistema de segurança é muito complexo. Vamos a uma opinião de um técnico para ajudar a solucionar isso. Seria aquilo que eu falei no início, que eu aprendi com você, mesclar um pouco mais para fazer com que essas áreas sejam cada vez mais crescentes, mas com a mistura de condomínios fechados, porque ali há um poder de investimento, e esses lotes meio que abertos, talvez seria uma exigência que o poder público poderia estar colocando para fazer com que haja um maior número de pessoas naquele determinado espaço, meio que democratizando um pouco mais o investimento que o poder público gasta naquele determinado condomínio. Esse pode ser um indicador, né? Pode ser um o grande início. Parâmetro, exatamente. Porque aí você tem um outro problema que é visível, né, nessa questão do IPTU, né? Por exemplo, aí você vai para uma localidade dessa e começa a cobrar um IPTU um pouco mais alto, que de fato seria até justo, mas ele está do lado de pessoas que não têm muita condição. Então, exatamente. E aí como você já causa um desequilíbrio aí, né? Talvez o condomínio fechado tenha um valor diferenciado, né? Mas esse é o grande lance da pesquisa também. A ideia a partir dessa análise é a gente conseguir extrair passagem, você indicadores me disse isso de e é uma opinião minha. Zero contra o condomínio fechado, pelo contrário, a favor. Mas desde que seja feito de maneira mesclada. Isso é o que eu aprendi com você, não sei se é o correto. E além disso, isso é um consenso assim, no urbanismo, né? Quando a gente está pensando em espaços da cidade. São esses espaços que consigam integrar a maior diversidade possível. Se a gente pensa em cidades e espaços legais, normalmente são esses, que todo mundo se mistura.
Um clássico é a praia, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Tem de tudo ali. Tem de tudo e todo mundo quer ir, não é? Ou seja, é um espaço bom por conta disso, por conta dessa mistura. E aí tem inúmeros outros exemplos. Os shows, né? Shows, eventos, o samba na Praça do Liceu, que a gente pode indicar aqui em Campos, que é um espaço num lugar aberto, num lugar público, democrático, que todo mundo quer ir domingo. Encontrar as pessoas, dançar, ouvir um bom samba. Essa é a vocação principal da cidade. É ter esses espaços que as pessoas possam ir para lá muito naturalmente e possam conviver juntas. Mas aí também tem uma outra questão, que é o próprio projeto arquitetônico dos condomínios. Os projetos arquitetônicos dos condomínios, eles podem ser mais amigáveis também, sabe? Eles podem ser mais entrosados com o entorno dele. Explica um pouco melhor. Por exemplo, nessa dissertação, eu verifiquei qual era o perímetro, a extensão dos muros dos condomínios, de todos os condomínios de Campos. Um tem 100 metros de muro, outro tem 200, 300, até condomínio que tem 1 quilômetro de extensão de muro. Você andar numa calçada que tem um muro durante 1 quilômetro é um terror, né? É horrível, causa uma sensação de insegurança, é tedioso, as pessoas não fazem isso. Então, você pode determinar que nesses projetos pode ser uma indicação da lei de edificações, né, da cidade. Olha, o condomínio tem que ter, sei lá, 20% de muro. Ele não pode ter esse muro enorme de contato com a rua, com a cidade, porque daí ele causa um espaço hostil, principalmente ao pedestre. Então, esses podem ser indicadores que podem também contribuir para a regulamentação legal, para a aprovação desses condomínios. Mas como ter esses muros menores? A gente comentou de um condomínio, não sei se você se lembra, que é o Cidade Jardim 2. Na verdade, esse condomínio, você não vê o muro dele, porque pela frente do muro dele tem um monte de lotes de casas abertos para a rua. Não sei se você se lembra. Você só vê a guarita do condomínio. É porque os lotes ainda não estão construídos, mas daqui a pouco vão começar, né? Construir casa, padaria, comércio. O que é a sua opinião? O que é uma boa estratégia de projeto arquitetônico. Através do projeto arquitetônico, é possível fazer condomínios melhores ou condomínios piores. E a lei pode regulamentar isso. A lei municipal, né? Ela pode definir isso. Olha, só tanto do muro tem que estar em contato com a rua. Tem outro exemplo, o Privilégio, lá perto da UENF. Ele tem aquela entrada na diagonal, você está bem lembrado? Lembro. E a fachada dele, que está para 7 de setembro. É 7 de setembro? Alberto Lamego, não é isso? Isso. Que dá para Alberto Lamego e que dá para Arthur, ela é tudo terreno que vai começar a ser construído. Tanto que um deles já foi construído, que é o hospital. Nursing Care. Ou seja, o condomínio ele vai ficar todo atrás daquela faixa que vai ser construída. Que essa na sua concepção, é a melhor estratégia. Eu acho que é né? uma das possíveis estratégias de conseguir fazer esse entrosamento mais amigável entre esse condomínio fechado e a cidade como um todo. E a cidade aberta. É como se fosse uma conciliação, entendeu? E também não é só, pelo que você me explicou, e eu entendi perfeitamente isso, não é só uma questão cultural, é uma questão econômica, porque se gasta muito para poucas pessoas. Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental. Esse retorno para Campos, se permanece em Campos? Eu fico lá e cá. Fico indo e voltando entre Campos e Rio, porque o meu mestrado foi no Rio, né, na UFRJ. E essa ideia de pensar em condomínios fechados com um projeto arquitetônico mais elaborado, que seja mais amigável com a cidade, provavelmente vai ser o meu desenvolvimento de doutorado. Então, eu vou continuar. Vai continuar nessa ponte. Na BR, na boleia. Tira mais uma dúvida para mim aqui, até porque é um tema, particularmente eu gosto muito do tema, porque mexe um pouco com a questão empresarial e não deixa de mexer também com o homem público, né? Com o gestor.
E eu confesso que depois do bate-papo que a gente teve, antes até do convite para que você estivesse aqui conosco hoje batendo esse papo, me fez olhar por um ângulo completamente diferente do que eu olhava, né? Então, por isso que eu acho que a troca de experiência, como você está dando no sentido macro, é exatamente o que acontece, né? Você, quando encontra com pessoas técnicas sobre determinado assunto, você consegue enxergar de maneira diferente. Eu olhava de uma maneira completamente diferente. Menos personalizada também, Menos né? personalizada. Que aí é a pessoa física, né? Quando eu conversei com você, eu já virei uma pessoa mais pública, mais técnica, do ponto de vista do que é melhor para a cidade como um todo. Essa questão dos condomínios, você acabou falando muito disso no mestrado. O que mais te chamou a atenção como campista, né, que voltou a casa, né, a terra, fora os condomínios que você gostou ou que você não gostou desse crescimento da cidade como um todo? Esse modelo de crescimento urbano, que a gente chama de fragmentado, né, disperso, ele não é exclusivo de Campos, pelo contrário. É o que acontece na grande maioria das cidades, nas metrópoles também. Por isso que ele está sendo muito discutido. Mas Campos tem as suas peculiaridades, né? Tem coisas em comuns com as outras cidades e tem coisas peculiares daqui. Além dessa questão, uma questão que eu fiquei bastante assim intrigado é que se fala muito pouco sobre a cidade. E aí que eu fiquei super feliz que você me convidou, porque a cidade talvez seja um dos únicos temas que é para todo mundo. Então, ele devia ser talvez o centro da política. Porque se você pensar, a gente fala, e é óbvio que tem que falar, né? Sobre saúde, sobre educação. Mas tudo isso está inserido dentro da cidade. E talvez seja para determinados grupos. Porque tem gente que não usa a saúde pública e ela não vai se interessar por isso. Você entende? Agora, a cidade, não tem como você não usar a cidade. É o rico, é o pobre, é todo mundo. Então, esse debate de como a cidade é produzida, ele tem que estar sempre sendo colocado, sempre sendo discutido. E eu acho que isso acontece muito pouco aqui em Campos. Eu diria que quase zero. A gente viu algumas intervenções na cidade agora, né? Uma das últimas foi as ciclofaixas que colocaram em várias ruas. E simplesmente de um dia para o outro aquilo apareceu nas ruas. A gente falou muito disso, até eu falei isso como vereador de mandato, que foi o seguinte: eu particularmente sou a favor da ciclofaixa. Claro. O problema não é a ciclofaixa, o problema foi a maneira com que a ciclofaixa foi inserida. Claro. Tem comerciante que acordou no outro dia e tinha uma ciclofaixa. Eu sou ciclista. E aí tem clínicas que não foram avisadas com antecedência, escolas, cursos de inglês. Eu citei vários exemplos, como cultura inglesa, fisioclínica e outras, que as pessoas querem deixar os idosos e não tem como parar o carro, porque do lado direito não pode. É faixa de rolamento. E na esquerda virou ciclofaixa. Então, na verdade, não houve um preparo para a entrega da ciclovia. Exatamente. Um comércio avisado, uma alternativa para que essas pessoas parem o carro. Porque não tem como. Você tem que dar ao ciclista e à mobilidade urbana como um todo a melhoria do transporte público, e a ciclovia é uma das vertentes, mas você não pode, de maneira equivocada, acabar de vez com o comércio. Não, que é isso que acabou acontecendo. Eu sou ciclista e se tem que ter ou não tem que ter ciclovia, eu acho que isso já é uma discussão ultrapassada, né? É óbvio que tem que ter. Eu acho que isso quase todo mundo, eu acho que 100% de acordo, né? Meu problema, e o problema de quem pensa urbanismo, é sobre o projeto da ciclovia, que foi mal elaborado. Como você disse, não tem espaço de estacionamento. Até para a própria pessoa que vai entrar na casa, onde a ciclovia passa em frente, os taxões continuam. Então o carro tem que passar. O cara vai entrar na garagem dele. A demarcação de pare para o ciclista na ciclovia, né? Quando ele encontra uma esquina, tem uma demarcação de pare para o ciclista parar. Beleza. Só que essa demarcação é tão em cima da esquina que se ele para ali,
ele é atropelado pelo carro, que vai dobrar. E fora também que eu acho que Então, o projeto acabou é sendo mais arriscado. deficiente. Sim, de certa Porque, forma, na verdade, sim. o cara vai continuar estacionando na garagem dele, porque é humanamente impossível de se imaginar o que essa atrocidade fez. Esse projeto mal feito. Isso é O visível. projeto é deficiente, essa é a minha crítica. Além de ser um projeto que não foi transparente, porque ninguém sabia. Outra questão muito problemática são os cruzamentos, porque as ciclovias foram implantadas como mão dupla, né? É para ir e vir a bicicleta que eu E tô que é um falando. grande. E é um grande. Numa Isso é uma rua de grande. mão única. Então, e isso é uma grande discussão, né? Porque, na verdade, a gente tem que falar também abertamente. O ciclista e o motociclista, eles têm uma dificuldade muito grande, muitas das vezes, e eu não generalizo, tá, gente? É igual eu sempre falo, isso é muito forte em mim. Existe bom político, mau político. Existe bom policial, mau policial. Existe um bom arquiteto e um ruim arquiteto, infelizmente. E o ciclista e o motociclista estão inseridos nessa mesma linha. Grande parte acham que, por eles serem pequenos e com maior facilidade de mobilidade, pode-se andar na contramão. Quantos acidentes você vê aí de motociclista e de ciclista atropelando pedestre porque está vindo na contramão? Sim. Ou batendo em carros, porque o carro ele não é obrigado a olhar para o lado contrário, ele tem que olhar para o lado dele. E essa nova ciclovia deixou tudo mais confuso. Porque quando você chega num cruzamento, são carros e bicicletas e pedestres vindo de tudo quanto é lado. Você fica perdido. O que não foi trabalhado é que você precisa implantar uma alteração de consciência sobre o trânsito. O trânsito, Como você ele falou. tem uma linha. Ele não pode ter duas, três. Exatamente. E como você falou, o motociclista, o ciclista e o pedestre, eles são também agentes do trânsito. Eles têm seus direitos e têm seus deveres. Só que isso é realmente algo muito rudimentar ainda pra gente. Porque, na verdade, se você parar para analisar, vamos imaginar uma faixa, né? Vamos lá, uma Alberto Lamego da vida, uma 28 de março. A ciclovia entre as pistas. Né? Mas vamos botar uma ciclovia que não está entre as pistas. Vamos na Alberto Torres. Alberto Torres, beleza. Você tem mão para frente, ou seja, direção pista dupla, de um lado e de outro, e do lado a ciclovia. O certo é, o motociclista ele tem que estar atrás dos carros ou na frente do carro, e não no meio dos carros. Isso é uma outra... Não existe essa faixa, né? Não existe, só que o cara acha que por ele ser menor, ele pode ficar zanzando na frente dos outros. Né? E existe o ciclista. Se todo mundo usasse as suas faixas como tem que ser, o ciclista ele não vai precisar andar na contramão, porque automaticamente, mesmo que você tenha um grande fluxo de carro, você vai andar. Porque os carros é que vão... Se você tem um conjunto de carro muito grande, vai haver o engarrafamento. Ou seja, o trânsito vai ficar mais lento por causa da quantidade de veículos. Mas você, ciclista, não precisa ir na contramão, porque a sua faixa vai estar liberada para você andar. O grande problema é que existe isso, não é em Campos, é em todos os lugares. O cara acha que ele pode zanzar na frente de todo mundo. O cara acha que ele... por não ter uma placa, ele pode entrar na contramão. Ah, não, eu vou dar um quiabo. É um tal de quiabo, né? Que a gente... Eu vou dar um quiabo aqui. Mas não tem, Mas aí é a questão da conscientização do trânsito. É educação. É educação. E a conscientização que todo mundo é um pedaço daquele trânsito, né? Todo mundo tá ali naquela configuração. Mas sabe qual o grande problema da educação? Papel. Sabe qual é o grande problema da educação no nosso país como um todo? E aí eu me incluo dentro dessas pessoas. O cara quer olhar o seu lado. Sim. O ciclista ele quer olhar o lado dele, o cara que anda de carro ele quer olhar o lado dele, o cara da moto ele quer olhar o lado dele. Isso. Ninguém olha o todo. O cara não entende que se ele olhar o todo, ele está olhando para ele. Mas ele quer olhar só para ele. Vai de encontro à conscientização. Além disso também, a outra conclusão que saiu dessa dissertação, desse trabalho, que o espaço público, a gente deixou de ver o espaço público como um espaço meu também.
Entende? Então, o problema do trânsito para o ciclista não é dele, é o problema do motorista, do carro. O problema do carro é do ciclista, o problema da moto é do carro, nunca é dele. Exatamente. Perfeito. Então, perfeita essa frase. Pois é, ele tem que entender que ele também é um componente do Ele trânsito. parou de ter o esse pertencimento ao público, ao que é público, que é a rua, que é o trânsito, que é a praça, que é a calçada. Então, a gente vê isso em várias áreas. A gente está falando sobre o trânsito, que é a minha, que a gente está falando de mobilidade. Mas você vê isso sobre as praças, sobre as calçadas. Por que o cara joga lixo no chão? Porque ele não entende aquilo como algo dele. Ele perdeu essa dimensão. Ele perdeu. Eu acho que a política no país as pessoas, na verdade, não entendem política ou não se fazem em querer entender sobre política e perderam esse pertencimento. Acho que a palavra... É como se elas tivessem abrido mão, sabe? Tipo assim, não adianta. É uma falta de respeito com ela mesma. No final das contas, na verdade é essa. É dela. E ela vai usar. Então, acho que por isso que, pra gente encerrar, porque eu ficaria... dias falando, assunto, muito assunto. Tem muito assunto. Eu acho que a principal frase que a gente pode levar daqui é: as pessoas perderam o pertencimento do que é delas, por direito. E eu acho que o tema que você falou que é muito importante, muito pouco se discute sobre cidade. Exatamente. Acho que é o grande... acho que é a grande frase da entrevista. Vamos começar a falar mais. Falar mais sobre cidades. Começar a dividir por seções. A gente, mobilidade, acessibilidade, habitação, urbanismo, que tem muita coisa. Felipe, obrigado. Papai do céu te abençoe. Foi ótimo. Super papo. Foi muito ótimo. Bacana mesmo. E espero que a gente possa estar não só aqui, mas em outros lugares, discutindo mais, conversando mais sobre cidades. Com certeza. E principalmente sobre a nossa cidade. Claro. E fazer com que o nosso povo tenha um poder e um interesse de pertencimento que está perdido e que a gente não pode perder de maneira nenhuma, porque no final a gente está perdendo o que é nosso mesmo por direito. Exatamente. A missão é se apropriar de novo da cidade. É forte. A missão... Como é que é? A missão é se apropriar de novo da cidade. Da nossa cidade. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Eli Naim. Super bacana o papo, muito gostoso e interessante, porque falar sobre a nossa cidade de uma maneira que a gente acabou falando um pouquinho mais da nossa cidade, mais do nosso poder de entender o quanto a gente é importante para que a nossa cidade seja cada vez melhor da gente estar aqui vivendo e morando, porque ela nos pertence e é isso que a gente tem que falar cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta com mais podcast. Pode falar com a Eli Naim. Fui!